Uma vida melhor começa dentro de nós, no nosso coração, em primeiro lugar. Não podemos mudar nada à nossa volta sem nos transformarmos primeiro. E foi essa a real e efetiva transformação que o Cristo nos ofertou. De transformar todo o nosso sofrimento em vitória, todas as dores em aprendizado e transformar a nossa vida numa permanente demonstração de amor. E nós vamos fazer isso sempre inspirados em Jesus e confiantes de que nós podemos fazer sempre mais. E para que nós tenhamos então o nosso coração sempre confiante e certo disso, certo da vitória, nós vamos agora fazer as nossas súplicas e as nossas preces ao Pai Celestial. Vamos continuar com o nosso coração em prece e em especial pensando naqueles que nós amamos, nos nossos familiares, pense nos seus amigos, nos seus entes queridos que enfrentam desafios, nos seus companheiros de trabalho, nos seus vizinhos. Fazer prece pelos outros traz também muitos resultados. E nós vamos em especial pedir por Francisco Biratã dos Santos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e por toda a família, por Edson Guimarães, de São José dos Campos e toda a família, especialmente por suas filhas. E pedimos também por você que nos acompanha, por aqueles que estão agora, no seu pensamento, no seu coração. E vamos beber da água fluidificada, completando esta cerimônia de prece, de fortalecimento. Irmão Alziro Zaru, saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, ainda no fim da década de 1940, já alertava para o benefício de mantermos este hábito diário na nossa vida, de beber da água fluidificada. E é muito simples. Você que quer saber também como fazer na sua casa, durante a prece, que você acompanha de hora em hora aqui na programação da Boa Vontade TV, coloque um copo com água perto da televisão ou na cabeceira da sua cama, sobre a mesa, e na hora da sua prece, faça a sua súplica ao Pai Celestial e peça que a água receba as boas energias, os fluidos divinos que fazem dela um instrumento de saúde para o corpo e para a alma. Depois você pode oferecer essa água para a sua família, beber antes de dormir, ao acordar. Pode ser um hábito permanente na nossa vida. Afinal, beber água é fundamental, precisamos beber todos os dias. Então vamos unir a este hábito de saúde material esta riqueza também de saúde espiritual. Vamos beber juntos da água fluidificada. E com o nosso coração fortalecido, vamos continuar perseverando. E vamos bradar juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto e que ressalta que vale a pena continuar insistindo, porque nós não estamos sozinhos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Nós não estamos sozinhos nunca e é por isso que nós vamos continuar lutando e correndo atrás da nossa saúde, que é sempre o nosso foco aqui no Viver é Melhor, de aplicar todas as lições do Divino Mestre para a nossa vida e para os cuidados com a nossa saúde, da nossa família. E nós estamos falando hoje sobre um cuidado importantíssimo, que é com relação ao câncer de mama, especialmente para a prevenção dessa doença, que o nosso convidado já destacou, que é realmente uma doença muito grave. O impacto na vida do paciente é muito grande. A gente sabe que o câncer não afeta só o paciente, mas afeta a todos os que estão envolvidos também. Doutor, muito obrigada por permanecer com a gente aqui no programa Viver é Melhor. A gente fala agora bastante sobre a área de atuação do senhor, especialmente, que é no tratamento do câncer de pulmão. Então vamos lá, vamos frisar bem. Claro que as pessoas estão em casa, às vezes preocupadas, nem todos os nódulos, nem todos os tumores que você vê no pulmão são cânceres. É muito comum a pessoa, às vezes, ir no pronto-socorro fazer uma tomografia no tórax. Hoje tem tomografia em vários pronto-socorros. Você pode ver nódulos nesse pulmão, a pessoa não precisa ficar desesperada que isso provavelmente não é um câncer. Para você tratar um câncer de pulmão, é necessário que você tenha uma biópsia indicando que se trata realmente de um câncer de pulmão. Tem que ter a biópsia para confirmar. Tem que ter a biópsia. Não se pode tratar um câncer sem a biópsia só porque você viu um raio-x ou uma tomografia dizendo que tem um tumor, você não pode sair tratando. Agora, se uma vez você tem a biópsia, o primeiro passo é você ver a extensão desse tumor, que é o chamado estadiamento. Você vai ver o tamanho dele, se ele afeta as estruturas e os órgãos do tórax, se ele afeta as estruturas e os órgãos em volta dele, e se ele se espalhou para os gânglios que ficam em volta, que é o chamado os linfonodos, ou ínguas ou gânglios, ou se ele se espalhou para o restante do corpo. Então, antes de tratar, você precisa fazer alguns exames
para ver o real estado dessa pessoa. E o tratamento do câncer de pulmão é um tratamento sofrido, é um tratamento doloroso, e não tem nenhum tratamento, vamos dizer assim, simples para o câncer de pulmão. A cirurgia é sempre necessária, doutor? A cirurgia ela é feita quando o tumor é pequeno e está em fase inicial, porque você não tem ainda, vamos dizer assim, o espalhamento, esse tumor ainda não saiu do local, então você ainda pode abordá-lo aonde ele nasceu. Uma vez que o tumor saiu do local, aí ele já não se encontra mais num local só. Se você for lá e operar esse pulmão, você não vai ter tirado toda a doença, você precisa entrar com outros tratamentos. Nessa situação onde o tumor já está em outros locais, você dá preferência à quimioterapia e à radioterapia. Você tem aí um avanço nos últimos anos da quimioterapia para câncer de pulmão, desenvolveram algumas drogas voltadas à parte molecular, à parte genética, mas ainda está longe de ser um tratamento um tratamento que tenha sucesso em todos os casos. Então, quando você parte para um tratamento de câncer de pulmão, você consegue tratar e até mesmo curar alguns casos, mas não todos. Tem pacientes que a doença progride mesmo com tratamento, por isso que é uma doença muito grave. Quando a gente fala de câncer, doutor, os médicos sempre ressaltam, inclusive você já destacou isso aqui no programa, do quanto o diagnóstico precoce ajuda. Uhum. No caso do câncer de pulmão, quanto mais cedo descobre... Exatamente, o câncer de pulmão é o modelo fantástico disso. Quanto mais cedo você descobrir um câncer de pulmão, maior são as porcentagens e a possibilidade de cura desse tumor. Mesmo tumores pequenos, muitas vezes após a cirurgia, a gente entra com uma quimioterapia preventiva, porque a gente não sabe até que ponto esse tumor, mesmo sendo pequeno, ele não possa ter se espalhado ou não pelo corpo. Então, tem muitos pacientes que fazem quimioterapia, mas não têm metástases. Tem pacientes que fazem quimioterapia após a cirurgia, como um tratamento adjuvante à cirurgia, para diminuir o risco de ter metástases no futuro. Qualquer pessoa que teve um tumor de pulmão, operado, tirou o tumor, esse tumor pode reaparecer no corpo. Então, a pessoa pode ter metástases nos ossos, na cabeça, no fígado. E um tempo depois? Um tempo depois. E, geralmente, a metástase aparece até 2 anos da cirurgia, de uma maneira geral. Tá? No caso do câncer de pulmão, ela é rápida. O paciente opera e passa um tempinho aparecem metástases. Mas no caso do câncer de mama, tem pacientes que desenvolvem metástases anos depois. Tem paciente que opera um câncer de mama e depois de 10 anos aparece uma metástase do câncer de mama. Então, depois que uma pessoa tratou de um câncer, fez cirurgia, fez quimioterapia, ela também tem que seguir fazendo uma série de exames posteriormente com o oncologista para que a gente afaste que o tumor reapareceu, que seriam os exames de acompanhamento ou segmento da doença. Muita gente fala assim, o meu câncer voltou. Na verdade, não é o mesmo câncer, mas é quando ele se espalha ou no mesmo órgão ou para outra parte do corpo. Quando a pessoa diz assim, meu câncer voltou, é porque ela foi operada e tirou o câncer. Mas em determinado momento antes da cirurgia, células desse câncer correram pela circulação dessa pessoa e se infiltrou no corpo dela de maneira desapercebida. Passou um tempo e essas células cancerígenas voltaram a crescer e formou tumores metastáticos. Na verdade, essas células que voltaram são as mesmas do câncer inicial. Se a gente fizer uma biópsia dessa metástase, a gente vai encontrar as células de câncer de pulmão nos ossos, a gente vai encontrar células de câncer de pulmão na cabeça. Então, na verdade, é o mesmo câncer que está aparecendo em locais diferentes. Em outro lugar. Sim. Doutor, o senhor já destacou bastante o quanto o tratamento para o câncer de pulmão ele é sofrido, ele é difícil. É muito difícil. O senhor percebe que para esse paciente, quando ele tem o apoio da família, ou quando ele mantém a disposição, apesar das dificuldades, ele consegue levar melhor o tratamento, doutor? E existe também a vontade de tratar, a pessoa não se entregar, a pessoa ser aguerrida, falar, eu quero fazer o tratamento, seguir as orientações. Muitas vezes a pessoa tem várias dificuldades, que não são só médicas, ela tem dificuldade em conseguir um exame, tem dificuldade em conseguir um remédio. E isso tudo desestimula, a pessoa se sente abandonada, a pessoa se sente perdida. Não pode, tem que ser que nem uma guerra, você não pode abaixar a cabeça, você tem que levantar e seguir batalhando. Porque se há uma chance
de vencer, você tem que seguir batalhando. Existe muito hoje, o Brasil, ele tem uma cultura, que os nossos pacientes chegam lá no nosso instituto, que faz tratamento para vários cânceres de pulmão, e os pacientes muitas vezes entram, a família entra do primeiro e fala assim, doutor, meu pai não sabe do câncer, por favor não conte para ele. A gente respeita a opinião da família, mas na verdade isso não é bom. Hoje a gente sabe que é bom que a pessoa saiba tudo o que está acontecendo, que ela não deva fugir do diagnóstico. Não contar para um parente, não contar para... Você acha que está protegendo, mas muitas vezes não está protegendo. Que a pessoa saber a realidade, isso já foi comprovado cientificamente. Quando a pessoa está ciente de toda a gravidade, tudo que está acontecendo, e você acha que seu pai não vai conseguir suportar a notícia, mas às vezes ele vai conseguir, ele não é tão frágil quanto você imagina. E às vezes ele sabendo a real, tudo que está acontecendo pelo médico, ele consegue enfrentar isso de uma maneira melhor. Bom, isso fica como uma lição de vida para todo mundo, de que não adianta a gente tentar fugir dos desafios ou ignorar o problema, tem que enfrentar com coragem, com disposição. Doutor, muito obrigada por trazer para a gente essas informações no programa de hoje, porque informação de qualidade também é fundamental para enfrentar qualquer doença. Convite para que volte sempre a viver melhor. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Nós conversamos com o nosso convidado hoje, especialista nesse assunto, e você que nos assiste pode continuar mandando para a gente suas perguntas. O doutor vai ter outras oportunidades para esclarecer a gente também sobre os temas aqui no Viver é Melhor. Conversamos com o doutor Paulo Mariz de Oliveira Teixeira, que é oncologista clínico, atua no Instituto Hemomed e traz para a gente essas orientações sempre aqui no programa Viver é Melhor. Doutor, muito obrigada. Volte sempre a Viver é Melhor. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo agora aqui no nosso programa. A gente continua já conversando mais sobre saúde e qualidade de vida.